Boa noite, meus queridos amigos. Não se assustem, né? É a Ivana hoje que vai conduzir a reunião desta noite. A pedido do Homes, nós estamos aqui para pedir a Jesus que nos ampare, que nos fortaleça, que esteja junto de nós. E vamos pedir a nossa querida Marta que inicie com a prece de abertura. Deus de infinita bondade, Jesus, Mestre amado, nesses instantes nos encontramos para mais uma reunião virtual, rogando que as tuas bênçãos se façam à humanidade inteira, que o Senhor leve o amor, o perdão e a compaixão no coração dos homens. Em especial, Senhor, rogamos por todos aqueles que se encontram nos leitos em dores, por aqueles que se encontram passando pela provação do Covid, por todos aqueles que já deixaram o corpo físico, que o Senhor deu o consolo para os familiares e por todos aqueles que chegaram na espiritualidade. Pedimos que hoje, das leituras, possamos tirar o melhor proveito possível e que possamos colocar em prática. Que assim seja, Senhor. Nós agradecemos a nossa querida Marta pela linda prece e pedimos agora ao Paulo Márcio que faça a leitura do Evangelho para nós. Boa noite a todos. É com muito prazer e alegria que posso participar desse grupo de estudo e de orações às noites de quinta-feira. O que me coube essa semana é a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos, item 10, o homem no mundo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não deixeis neles demorar nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possam lançar profusamente a semente que deve germinar em vossos corações e nele dar frutos de caridade e de justiça. Não creiais, todavia, que, em vos exortando sem cessar a prece e a evocação mental, nós vos exortamos a viver uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenado a viver. Não, viveis com os homens de vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo às frivolidades do dia, mas sacrificai-as com um sentimento de pureza que as possa santificar. Fostes chamados a entrar em contato com espíritos de natureza diferente, de caracteres opostos. Não choqueis nenhum daqueles com os quais vos encontrardes. Sede alegres, sede felizes, mas da alegria que dá uma boa consciência, da felicidade do herdeiro do céu contando os dias que o aproximam de sua herança. A virtude não consiste em tornar um aspecto severo e lúgubre, em repelir os prazeres que as vossas condições humanas permitem. Basta informar todos os atos da vida ao Criador, que deu essa vida. Basta, quando se começa ou acaba uma obra,
elevar o pensamento até esse Criador e lhe pedir, num impulso d'alma, seja sua proteção para ser bem-sucedido, seja sua bênção para a obra terminada. O que quer que fizerdes, remontai até à fonte de todas as coisas. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. A perfeição está inteiramente, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta, mas os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde a menor até a maior. O homem que vive só não teria caridade a exercer. Não é senão no contato com os semelhantes, nas lutas mais penosas, que disso encontra ocasião. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição, não tendo que pensar senão em si. Sua vida é a de um egoísta. Capítulo 5, número 26. Não imagineis, pois, que, para viver em comunicação constante conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso envergar o cilício e se cobrir de cinzas. Não, ainda uma vez, sede felizes segundo as necessidades da humanidade, mas que em vossa felicidade não entre jamais nenhum pensamento, nenhum ato que possa ofendê-lo ou fazer velar a face daqueles que vos amam e que vos dirigem. Deus é amor e abençoa aqueles que amam santamente. Um Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Muito obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos e que fiquemos com Deus. Nós agradecemos ao nosso querido Paulo Márcio pela leitura dessa belíssima página do Evangelho e pedimos à nossa querida Yandra para ler o Livro dos Espíritos. Boa noite a todos, dando início à leitura do Livro dos Espíritos. Questão 877. A necessidade para o homem de viver em sociedade ocasiona-lhe obrigações particulares? Sim, e a primeira de todas é a de respeitar o direito dos seus semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos será sempre justo. No vosso mundo, onde tantos homens não praticam a lei de justiça, cada um usa de represálias, e é isso o que faz a perturbação e a confusão de vossa sociedade. A vida social confere direitos e impõe deveres recíprocos. Boa noite a todos, capaz estejam com vocês. Nós agradecemos a nossa querida Yandra pela bela leitura e pedimos agora a Ana Beatriz para fazer a leitura do livro Mais Perto. Boa noite, meus amigos, meus irmãos. Eu gostaria de desejar, antes de iniciar a leitura que me foi confiada, um feliz ano novo para todos vocês, para a família de vocês, que Deus os abençoe imensamente, com muita saúde, muita paz, muito amor, muita compreensão, muita paciência e que todos os sonhos que vocês têm se realizem. A leitura é do livro Mais Perto, capítulo 25, intitulada Água da Vida, por Emmanuel.
Na terra, a água é o ingrediente mais expressivo da vida orgânica. No seio morno do mar nasceram os embriões de toda a existência física. Sem a presença dos rios, o homem não construiria a cidade, e sem o apoio da chuva, ninguém colheria os frutos do campo. Para que a vitalidade garanta a força corpórea, é preciso que a água amasse o pão das criaturas. E para que a saúde humana seja mantida, quase sempre é indispensável seja ela o veículo da medicação que o socorre. Assim como a água, preciosa e necessária ao progresso e à segurança do mundo, é também a piedade no campo espiritual de nossas relações uns com os outros. Sem a piedade das mães que morrem, renunciando a si mesmas, não conheceríamos o conforto do lar. Sem a piedade dos que ensinam, humilhando tanta vez a si próprios, a ignorância seria noite invencível. E sem a piedade do amor fraterno, que perdoa sem condições, o ódio entre as criaturas seria qual veneno volante e destruidor. Piedade, piedade, guarda contigo no coração e no cérebro, para que o sentimento e a ideia te plasmem onde estiveres, a palavra que reanime e que ajude. E conserva-a limpa em tuas atitudes e em tuas mãos, para que o trabalho que tiverte do roteiro seja bênção de luz a clarear-te o caminho. Recorda-te de que não prescindimos da piedade que regenera e levanta, a fim de que, ofertando-a hoje, possas recebê-la amanhã no dia de tua dor. E usando-a por água pura da vida, em todos os momentos, lembra-te de que a terra, generosa e fecunda, revela em toda parte a compaixão de Deus. Agradecemos a nossa querida Ana Beatriz pela leitura dessa linda página e queremos também agradecer a Ana Beatriz os votos, né, de feliz 2021, que Deus a abençoe também, sua família e a todos. E vamos agora iniciar os comentários, iniciando com o Luiz. Pronto. Capítulo 17 do Evangelho, segundo o Espiritismo, o ser perfeito, o homem no mundo. Nos diz nesta mensagem, Espírito Protetor, que nós devemos viver com as condições que a vida nos apresenta, tendo sempre um sentimento de piedade, pensando sempre naquele que é nosso semelhante, tendo para com eles, a caridade, pois somente assim nós estaremos exercendo as virtudes que nos é necessária, a paz, a alegria, a felicidade. Quando a gente ouve essa mensagem, nós lembramos daquilo que Jesus nos disse, viver no mundo sem pertencer ao mundo. Quer dizer, não ter nenhum sentimento de egoísmo nas nossas atitudes, pois não estar envolvido nas coisas da terra no sentido de vícios, fazer sofrimento, é ser desprendido das coisas materiais. Viver, sempre com aquele pensamento
estar fazendo aos outros que nós gostaríamos que nos fosse feito. E neste capítulo a gente sempre observa os Espíritos nos chamaram a atenção, né? Para usufruirmos de todo momento, de todas as circunstâncias, pois nesses momentos estamos sendo testados na nossa evolução. Quer dizer, como nós nos encontramos, né, diante dessa afirmativa que Jesus nos chamou a atenção, sede perfeitos, né? Então nós precisamos nos inteirar que ser perfeito é cumprir com os nossos deveres de irmãos, de semelhantes. Quer dizer, fazendo para os outros, nós gostaríamos que nos fosse feito. E essa realidade, né, sermos perfeitos, é o objetivo. E nós não fugimos. Então, tudo aquilo que nós deixamos de fazer nessa oportunidade, nós vamos ter que fazer em outras. E lembrando sempre, viver no mundo cumprindo com as nossas tarefas, pequenas ou grandes, não importa. Importa que nós tenhamos, né, a consciência tranquila. E só temos a consciência tranquila quando nós nos ajustamos nossas atitudes, nossos pensamentos, naquilo que Jesus nos ensinou, sabendo da dificuldade. E nesses momentos de que nós estamos passando, né, de transição, onde a toda hora, a todo momento, nós estamos deparando, né, com situações, com circunstâncias que nós nem imaginávamos passar. Então, nós precisamos nos preparar. E todo o preparo é pensarmos, antes de qualquer atitude, levar nosso pensamento a Deus. E nos fala nesse item também que não é a oração, é que nos livra, né, o que nos tira, né, dos erros, das faltas. A oração nos ajuda. O que nós precisamos nos inteirar é que estamos sempre sendo assistidos. E para sermos assistidos por espíritos evoluídos, nós temos que evoluir os nossos sentimentos. E que tenhamos nessa circunstância, nessa situação, a força, a coragem, né, de domar as nossas más inclinações. E que Jesus nos abençoe, que Ele nos proteja, que nós tenhamos sempre força, coragem, perseverança, pois só assim chegaremos ao objetivo. Que assim seja. Agradecemos ao nosso querido amigo, irmão Luiz, pelo comentário tão bom, oportuno, e pedimos agora à nossa querida Nilma que faça também o seu comentário. Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. É sempre uma grande alegria estarmos reunidos aqui mais uma vez para refletirmos um pouco os ensinamentos de Jesus. Digo, é uma alegria, também uma responsabilidade, pois temos a certeza de que é muito necessário esse estudo e ao fazê-lo, testamos a oportunidade grandiosa do conforto que vem ao coração, da alegria que é aprofundar os nossos estudos, porque isso nos conforta a alma. A lição começa de forma muito clara e muito sugestiva. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Então,
é o nosso caso, não é? Nós estamos aqui reunidos porque gostamos de estar reunidos, porque temos esse compromisso, porque isso é importante para todos nós. E então, a piedade é preciso estar em nossos corações, de uns para com os outros. E a palavra piedade, ela às vezes exerce em algumas pessoas uma certa dificuldade, né? Isso foi uma coisa que sempre me preocupou desde muito cedo. Então, eu falei, olha, para falar sobre piedade, fui buscar, né, o significado mais próprio da palavra. E nós encontramos, entre outros, piedade, devoção, religiosidade, compaixão pelo sofrimento alheio, misericórdia. Então, nós compreendemos aí quão importante é termos exercermos dessa piedade uns para com os outros, né? E ele vai nos dando o caminho, o evangelho, esse baluarte, né, das nossas vidas, que às vezes o esquecemos, mas que não uns mais, uns menos, mas que sempre que procuramos, e deveria ser rotineiro, né? Nós buscamos e encontramos o alento. Quando ele diz, elevai vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possam lançar profusamente a semente que deve germinar em vossos corações, e nela dar fruto de caridade e justiça. Então, se eu busco a Deus, se eu busco ajuda, né, da espiritualidade maior, eu preciso estar, né, com pensamento e com o coração aberto, né, para receber essa misericórdia, né? Então, preciso de piedade também, né? Por isso que ela precisa ser uma prática de uns para com os outros. E quando nós dissemos que vai nos dando o caminho, é maravilhoso, porque ainda diz aqui, não precisamos levar uma vida mística, né? Não, vivei como os homens de vossa época, como devem viver. Né? Não precisa fazer nada diferente, ainda dá-nos sugestões maravilhosas. Olha só, sedes alegres, sedes felizes, mas da alegria que dá boa consciência. Então é preciso que essa alegria e essa felicidade que eu esteja praticando, também precisamos lembrar que felicidade é resultado, né? Eu preciso enxergá-la em todas as oportunidades. Eu preciso ter um coração sereno para que eu consiga isso, né? Dinheiro não dá isso, e não entraríamos também nessa questão, mas é preciso que eu não esteja aí trazendo nenhum prejuízo para ninguém, né? Segue nos conselhos o Evangelho nos dizendo, basta quando se começa ou acaba uma obra, elevar o pensamento até o Criador. E para quê? Ou eu peço quando eu estou precisando, né, do apoio, da proteção, ou eu peço agradecendo, né, quando eu terminei determinada obra, determinada situação. Então é preciso que no meu pensamento esteja presente sempre os bons pensamentos, o apoio da espiritualidade maior, porque a partir desse meu pensamento, Emmanuel nos diz, né, o pensamento é tudo ou quase tudo, é desse pensamento que vem a certeza, né, que nasce a certeza. Mas seguindo nos conselhos da lição, ele ainda diz-nos, não é senão no contato com os semelhantes, nas lutas mais penosas, que disso encontra a ocasião? Porque nós precisamos, na luta do dia a dia em família, das dificuldades com o parente mais difícil, ou talvez nós sendo esse parente difícil, né? Então vamos precisar da piedade alheia, no local de trabalho, no local de estudo, na vizinhança, por onde formos, né? No nosso país, na sociedade em que vivemos, é aí que nós vamos ter a oportunidade, né, de colocar em prática essa compaixão, essa piedade, não é? E aí a lição vai encerrando dizendo, sede felizes segundo as necessidades da humanidade, mas que em vossa felicidade não entre jamais nenhum pensamento, nenhum ato que possa ofendê-lo ou fazer velar a face daqueles que vos amam.
e que vos dirigem, porque Deus é amor. Então, é muito em tempos, meus irmãos, que nós vivemos, de que a gente percebe muitas intolerâncias e temos que ter uma cautela danada, porque senão nós também, e algumas vezes o somos, né? Somos intolerantes. Então, é preciso nos acautelar, é preciso muita reflexão, é preciso a prática do perdão, né? A questão 877, ela vem, né, fazer essa interrogação. A necessidade para o homem de viver em sociedade ocasiona obrigações particulares? Sim, né, os Espíritos nos respondem, de respeitar os direitos dos semelhantes, e que é a vida social que confere esses direitos e impõe deveres, né? Então, quando saímos fora disso, vamos estar no meio daqueles tantos homens que não praticam a lei de justiça e que ficam achando-se no direito de provocar represálias e de trazer perturbação para a sociedade. Seja eu ocupando cargo político, seja eu ocupando cargo de chefia, seja eu ocupando na minha família uma posição superior, né? Ou no meu grupo religioso. É preciso sempre que nós tenhamos piedades uns para com os outros, né? E piedade é misericórdia uns para com os outros. Encerrando a lição, né, de Emmanuel, traz uns conselhos maravilhosos, né, nesse título, a água da vida, né? E aí a gente também encontrou aqui duas palavras diferentes e a gente falou, vamos olhar o significado. Quando eu ouvi plasmar, né, a gente usa, mas assim, não é tanto do rotineiro, né, que é formar, modelar. Emmanuel nos diz que a piedade no coração e no cérebro, ela deve estar no nosso coração e no nosso cérebro, para que sentimentos e ideia te plasmem o dia a dia, as atitudes, as ações, não é? E ele ainda pede que nós recordamos sempre de que não prescindimos da piedade, mas que devemos ofertá-la hoje para que possamos recebê-la amanhã nas nossas dificuldades, na hora da nossa dor. E esse prescindir é não deixar passar. É preciso colocar em prática hoje, não é? Porque senão poderemos receber grandes prejuízos amanhã. Por isso a doutrina abençoada de amor, de estudo, de compreensão, e que Jesus possa ter piedade dos nossos corações e continue nos ensinando a cada dia, hoje e sempre. Muito obrigada, querida Nilma. É sempre tão bom ouvir você falando, você fazendo comentário. Muito obrigada. Nós agradecemos. E agora vamos pedir ao nosso querido César para continuar com os comentários. Meus queridos irmãos e irmãs da Casa Espírita Adelino de Carvalho, é com muita alegria que novamente nos reunimos para a nossa reunião de evangelização de todas as quintas-feiras. Estamos iniciando mais um ano de 2021. E hoje, capítulo 17, Sede Perfeitos, no item 10, o homem no mundo. E nós iniciamos os nossos comentários com essa belíssima canção de Pink Floyd, que toca o nosso coração. E vamos ler um parágrafo do item número 10. Não creiais, todavia, que em vos exortando sem cessar a prece e a evocação mental, nós vos exortamos a viver uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver.
Não, vivei com os homens de vossa época, como devem viver os homens, sacrificai as necessidades, mesmo as frugalidades do dia, mas sacrificai-as com um sentimento de pureza que as possa santificar. Então, olha a belíssima frase do Espírito Protetor, que ditou isso em Bordeaux em 1863, né? Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai-as com um sentimento de pureza que as possa santificar. Viver no mundo sem se contaminar pelos desregramentos do mundo, com equilíbrio. Uma vez uma companheira recebeu uma mensagem pela psicografia, aí no nosso trabalho da Casa Espírita Adelino de Carvalho, a Dona Ilka, de uma grande cantora brasileira, Dalva de Oliveira. E nessa mensagem, a Dalva de Oliveira falava bem do carnaval, das coisas respeitosas desta festa mundana. E os companheiros levamos lá para o Chico dar uma olhada. O Chico olhou na mensagem da Dalva de Oliveira e disse assim: olha que beleza, Fonseca. A Dalva de Oliveira não está falando mal do carnaval, está falando das alegrias. Se ela estivesse falando mal do carnaval, porque tem muita gente boa trabalhando lá, se ela estivesse falando mal, não seria Dalva de Oliveira. Entreolhamos uns para os outros, falamos, olha só o Chico mesmo, porque tinha, às vezes nós mesmos duvidávamos da mensagem, então é preciso muito equilíbrio, não é? Na nossa vida. Viver no mundo, dominando o mundo. Não viver no mundo e ser embarcado pelas futilidades do mundo. Agradecemos o nosso querido César por esse comentário tão bom, tão gostoso de ouvir, ao som de Pink Floyd, né, César? Foi joia. Que Deus te abençoe e te proteja. E vamos agora ao comentário da nossa querida Camila. Boa noite, prezados amigos, caros irmãos. Dando sequência aos comentários de hoje, do item 10 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, verificamos que, em linhas gerais, o subscritor da mensagem de 1863, um espírito protetor, busca nos fortalecer ante os obstáculos que somos compelidos a enfrentar no mundo, enquanto espíritos encarnados. Como alcançar a perfeição, ainda que relativa à perfeição absoluta de Deus nesse planeta de provas e expiações? Como não
ser dominado pelos prazeres e tentações mundanas. Como controlar nossos ímpetos, opiniões, os sentimentos ante a pluralidade de consciências mundo afora. Como conciliar com o nosso irmão, familiar ou não, que pensa ou age de forma tão distinta da nossa? Será que bastaria nos entregarmos aos estudos doutrinários de forma dedicada, ou elevarmos o nosso pensamento constantemente à prece? Conforme nosso amigo espiritual, não. Não se faz um omelete sem quebrar-se os ovos, assim como não se reencarna sem viver com os homens de nosso tempo. E aqui uma observação: devemos viver com os homens, porque não há evolução sem o outro, sem o próximo. Devemos exercitar diariamente os ensinamentos do Cristo, para compreender que o irmão que nos desperta falta de empatia, intolerância, ou que julgamos como faltoso, é aquele enviado por Deus para aprendermos a exercitar a vida com o outro, desenvolvendo tudo aquilo que necessitamos: paciência, capacidade de perdoar, amar os que nos odeiam, perdoar os que nos ofendem, compreender a falta do próximo sem julgamentos e, acima de tudo, amar a todos sem nenhum condicionante. A perfeição, como bem explicou o estudo, encontra-se inteiramente na prática da caridade, uma vez que o coração puro não se importa com posições sociais, não julga pela cor da pele, muito menos pela orientação sexual ou identidade de gênero, não se envaidece, não prejudica o próximo, não é desrespeitoso. O coração puro muito menos se isola do mundo, porque isso traduz em egoísmo injustificado, o que certamente é desgostoso aos olhos da espiritualidade. E já que a pureza é muito difícil de ser alcançada ainda, que ao menos o nosso coração seja bom. O coração bom é aquele que todos os dias tenta conviver com seu irmão de forma harmoniosa, que se esforça para evitar o erro, mas que nem por isso deixa de cometê-los. O coração bom é vacilante, afinal, ele é humano, mas é muito persistente. É capaz de se autoavaliar, de se autoanalisar e de verificar que a conduta X ou Y não agrada a Deus, muito menos aos seus amados. E ante ao erro, busca superar os obstáculos da caminhada, prosseguindo firme e consciente de seus atos. O coração bom reporta os atos ao Criador e confia que o auxílio e a intuição necessária virão por intermédio da espiritualidade. Sejamos assim, de coração bom, e busquemos viver com os homens do nosso tempo, sacrificando nossos destemperos e as futilidades do nosso tempo. E que Deus nos inspire nessa jornada grandemente. Boa noite e muito obrigada. Querida Camila, muito obrigada. Nós te agradecemos por estas palavras tão gostosas de ouvir. Você, quando fala com o coração, né, minha querida? Que Deus te abençoe. E vamos agora pedir para o nosso querido amigo, irmão Renê, para apresentar o vídeo do livro Ceifa de Luz. De todos os tesouros que a divina providência te confiou, um deles é a piedade, que podes libertar como um rio de bênçãos
das nascentes do coração. Pensa nas lágrimas que já te passaram pela existência e nunca derrames fel na trilha dos semelhantes. Para isso, é necessário raciocines e te enterneças entre a luz da compreensão e o apoio da caridade. Compadecemo-nos facilmente dos irmãos tombados em necessidades materiais, cujos padecimentos nos sacodem as fibras mais íntimas, mas é preciso igualmente nos condoamos daqueles outros que se sentam diante da mesa farta, arrasados de angústia, à face das provações que lhes desabam na vida. Bastas vezes perdemos lições e oportunidades preciosas para a aquisição de valores da espiritualidade maior, tão somente por fixar a observação na face exterior de situações e pessoas. O entendimento fraternal, no entanto, é clarão da alma, penetrando vida e sentimento em suas mais ignotas profundezas. À vista disso, seja a quem for, abençoa e auxilia sempre. Diante de quaisquer desequilíbrios ou entraves que te venham a surpreender na estrada terrestre, molha a tua palavra no bálsamo da compaixão, a fim de que desincumbas dignamente do bem que te cabe cumprir. Procedamos assim, onde estivermos, na certeza de que, em nos referindo à maioria de nós outros, os espíritos endividados da terra, todas as vantagens que estejamos desfrutando à frente do próximo não chegam até nós em função de merecimento que absolutamente não possuímos ainda, mas simplesmente em razão da misericórdia de Deus. Querido Renê, muito obrigada por este vídeo maravilhoso, a narração linda, as imagens, a música, as músicas, que lindas. Agora nós vamos pedir para a nossa querida Silvana para fazer a nossa prece de encerramento. Bem, parece que a nossa querida Silvana não está online, então nós vamos pedir para o nosso querido Paulinho para fazer a prece de encerramento para nós. Boa noite a todos os nossos irmãos da Casa Espírita Adelino de Carvalho. Nós vamos agradecer por essa reunião tão profícua, tão importante para nós, esse alimento espiritual que nos aquece a alma e nos ilumina o entendimento. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos, Senhor, da prática de todo mal, que assim seja. E assim, meus irmãos, nós agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos em nome de Jesus e por amor a Ele. Que Ele nos perdoe as nossas deficiências e que nós possamos ser tolerantes e colaborativos com todas as pessoas. Que assim seja. Agradecemos a todos pela noite maravilhosa que tivemos, esse banquete espiritual com Jesus, e que nós estejamos todos sempre unidos, com o coração feliz, alegre e sempre agradecido por tantas bênçãos. Uma boa noite e muito obrigada pela oportunidade de estar aqui nessa noite. Obrigada. Boa noite a todos.